O menino afirma que a professora está escondendo um grande segredo, fazendo com que ela fique pálida. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Helena é tão gentil, não é? Valeria sussurrou para Mateus enquanto os dois organizavam os livros antes da aula começar. Mas Mateus hesitou. Ou você não acha ela meio estranha? Estranha? Como assim estranha? Valeria arregalou os olhos. Não sei, é só uma sensação, como se ela sempre evitasse olhar nos meus olhos. Mateus disse, depois olhou silenciosamente para o púlpito, onde a professora Helena estava ocupada reorganizando uma pilha de provas. Naquela manhã, a aula era de educação cidadã, com o tema família e afeto. A professora Helena entregou uma folha para cada aluno, pedindo que colassem uma foto da família e escrevessem algumas linhas sobre ela. Professora, a senhora também vai fazer? Paulo, o aluno mais extrovertido da turma, perguntou com um sorriso largo. Helena hesitou por um instante, depois respondeu com um leve sorriso. A senhora não tem nenhuma foto para mostrar? Valeria levantou os olhos e perguntou. Não tenho nada para compartilhar, crianças. A voz dela diminuiu. Acho que esse trabalho é para vocês. Vamos focar nas atividades, tá bom? A sala ficou em silêncio. Havia algo na forma como ela respondeu que causou um aperto no peito de Mateus. Não porque ela parecia triste, mas porque parecia estar escondendo alguma coisa. No recreio, Mateus discretamente tirou o celular do bolso e mandou uma mensagem para seu melhor amigo Léo, um garoto brasileiro que havia se mudado de Curitiba no ano passado. Mateus, juro que tem algo estranho com a professora Helena. Você reparou no olhar dela? Léo, você tá obcecado. Ela só é reservada. Todo adulto tem seus segredos. Mateus, e não. Eu vou investigar. Naquela tarde, na biblioteca da escola, Mateus revirava gavetas e estantes. Ele ouvirá dizer que a biblioteca mantinha anuários antigos. Depois de mais de 30 minutos de busca, finalmente encontrou um anuário envelhecido, com a capa desbotada onde se lia o Luísa ano letivo de 2016. Virou página por página. As fotos em preto e branco estavam organizadas por turma. Até que seus olhos pararam em uma imagem. Seus olhos se arregalaram. Era o retrato de uma mulher jovem, de cabelos longos e pretos, rosto marcante, olhar levemente melancólico. Abaixo da foto, uma legenda em negrito, Laura Soares, professora de inglês, 4º ano A. Mateus engoliu seco. Não podia estar enganado. Era a professora Helena. Mas por que o nome era Laura Soares? Mateus, o que você tá fazendo aí? Uma voz atrás dele o fez se sobressaltar. Era Léo. Eu estou procurando anuários antigos. Mateus tentou disfarçar. Você sabia que o nome verdadeiro da professora Helena é Laura Soares? Léo arqueou a sobrancelha. Impossível. Ela se apresentou como Helena na reunião de pais. Então por que essa foto tá aqui, com outro nome? Mateus mostrou o anuário. Léo pegou o livro e analisou com atenção. Parece mesmo. Mas pode ser só alguém parecida. Mateus não acreditava nisso. Seu instinto dizia que aquilo não era coincidência. No dia seguinte, durante o recreio, Mateus não tirava os olhos do púlpito. Helena continuava a aula com a mesma calma de sempre, mas ele notou claramente, e toda vez que ele olhava para ela, ela desviava o olhar. Helena. Mateus a chamou depois da aula. Ela se virou, os olhos hesitaram por um segundo. A senhora deu aula para o 4º ano em 2016? Ele perguntou diretamente. Não. Ela respondeu rapidamente, com voz neutra. Por que a pergunta? Mateus hesitou, depois disse, só por curiosidade. Ela não respondeu, apenas se virou. Mas naquele instante, seu olhar frio e penetrante foi diferente de todos que ele já tinha visto. Naquela tarde, Mateus passou na casa de Léo para conversar. Os dois sentaram no quarto, com o anuário aberto e algumas fotos tiradas do celular.
O que você acha que isso significa? Léo perguntou. Não tenho certeza. Mas quero descobrir. Quero saber por que ela trocou de nome. Talvez ela esteja fugindo de algo. Ou alguém esteja atrás dela. Léo caiu na gargalhada. Você assistiu filme demais. A professora Helena, um agente secreto? Não. Mateus franziu a testa. Acho que ela tem medo. E talvez exista um motivo real para ela não falar do passado. Léo ficou em silêncio. Havia algo no tom de Mateus que o fez começar a duvidar. Tá bom. Se você precisar de ajuda, eu o ajudo. Léo falou baixo. Mas não conte isso para ninguém, principalmente pro Paulo ou pra Valeria. Naquela noite, Mateus rolava na cama, inquieto. Repassava cada detalhe, o olhar desviado, as respostas vagas, a imagem no anuário. A sensação de que algo estava errado era como uma névoa pesada que não saía de sua cabeça. Na manhã seguinte, ele chegou cedo na escola. A biblioteca ainda estava fechada. Mas ele espiou pela fresta da porta o anuário que vira no dia anterior tinha sumido da prateleira. Alguém pegou, murmurou. O sinal tocou. Mateus entrou na sala. Os olhos da professora Helena ainda eram suaves, a voz ainda era a mesma de sempre, mas para ele agora, tudo parecia uma máscara. Hoje vamos falar sobre honestidade. Ela disse. Mateus arqueou um canto da boca. Honestidade? Será que quem está em frente ao quadro está sendo honesta consigo mesma? Depois da aula, ele ficou para trás. Viu Helena sair pelo portão da escola, mas ao invés de ir caminhando para casa como de costume, ela entrou em um carro preto que a aguardava. O motorista era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, usando óculos escuros, com uma expressão dura. Mateus rapidamente anotou a placa do carro num caderninho. Placa 89 a 456. Quem será esse homem? Murmurou. Decidiu não contar a Léo ainda. Só mais um pouco. Queria juntar todas as peças antes de compartilhar. Naquela tarde, assim que o sinal de saída tocou, Mateus não foi direto para casa. Seguiu discretamente Helena, mantendo uma distância segura para não ser notado. A escola São Luís ficava próxima do centro, mas bastavam alguns becos para chegar a uma vizinhança tranquila e pouco movimentada. Helena andava rápido, cabelos presos num coque baixo, bolsa preta no ombro. Mateus se escondeu atrás de uma árvore, os olhos fixos nela. Para onde ela está indo? Murmurou, apertando o celular. Depois de alguns minutos, Helena parou em frente ao mesmo carro preto do dia anterior. O homem de meia idade saiu, abriu a porta para ela. Era alto, pele morena, rosto marcado pelo tempo. Helena entrou no carro sem dizer nada. Mateus rapidamente anotou a placa novamente em seu aplicativo de notas. Certo. 89 a 456, segunda vez. Murmurou. Logo depois, o carro saiu, indo em direção ao subúrbio. Mateus pedalou atrás, mantendo-se 3 esquinas atrás. Seu coração batia forte, mas sabia que não podia parar. Depois de cerca de 10 minutos, o carro entrou em uma ruela perto de um depósito abandonado. Mateus reduziu a velocidade, parou a uma certa distância, e observou. Helena e o homem desapareceram pelos fundos de uma casa azul desbotada. Mateus anotou o endereço e voltou para casa. À noite, sentado em seu quarto, relembrou a imagem da professora Helena e comparou com a foto do anuário. Não tem como confundir, é ela. Mas quem é aquele homem? Léo entrou no quarto e viu Mateus concentrado. O que você tá fazendo? Ainda nisso da professora Helena? Léo sentou-se na cama. Sim. Hoje eu segui ela. Ela entrou no carro daquele homem e foi até uma casa velha perto de um galpão. Léo arregalou os olhos. Você tá brincando? Você seguiu ela? Exatamente. Mateus respondeu firme. Anotei até a placa do carro.
Léo pegou o caderno e examinou. O que você acha? Léo ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse em voz baixa: acho que você foi longe demais. Não, Léo. Você não entende. Tem algo muito errado nisso. Ou você tá imaginando demais. Léo suspirou. Mateus se sentou, apertando os punhos. Eu sei o que estou fazendo. Na manhã seguinte, Mateus contou tudo para outros colegas da turma, Valeria, Paulo e Diego. Você disse o quê? Seguiu a professora Helena? Você tá maluco. Valeria ficou boquiaberta. Você se acha um detetive, é? Paulo caiu na risada. Não é brincadeira. Olha essa foto. Mateus mostrou o celular. Diego olhou e franziu a testa. Parece mesmo. Esse é o carro dela. E esse homem é muito suspeito. Mateus falou baixo. Paulo gargalhou. Então a Helena deve ser uma espiã internacional. Paulo, fala sério. Mateus se irritou. Valeria balançou a cabeça. E não acredito nisso. A professora Helena é a pessoa mais gentil que já conheci. Mateus se levantou, irritado. Não preciso que vocês acreditem. Eu vou descobrir a verdade sozinho. Naquela noite, Mateus ficou pensando muito e decidiu contar tudo para a mãe Dona Rosa, representante dos pais na escola São Luís. Mãe, preciso que você me escute e não me interrompa. Mateus sentou-se à mesa de jantar, sério. Dona Rosa colocou o copo sobre a mesa. O que é tão sério assim? É sobre a professora Helena. Eu acho que ela está escondendo algo muito grande. Dona Rosa franziu a testa. Do que você está falando? Mateus mostrou todas as fotos e contou sobre a perseguição, a casa estranha e o homem de meia-idade. Você seguiu a sua professora? Dona Rosa falou com voz firme. Eu não queria fazer algo errado. Dona Rosa suspirou. Filho, os adultos têm suas vidas. Não julgue o que você não conhece. Mas e se ela nem for a verdadeira professora Helena? Não diga bobagens. A mamãe gosta dela. Ela sempre cuida dos alunos com dedicação. Isso é só fachada. Mateus protestou. Dona Rosa sentou-se, a voz mais suave. Você está imaginando demais. Deixa a mamãe conversar com ela, pode ser? Mateus balançou a cabeça. Não. A senhora só vai piorar tudo. Na manhã seguinte, ao entrar na sala de aula, Mateus notou que o olhar da professora Helena sobre ele carregava um leve tom de desconfiança. Sentou-se, abaixou a cabeça, mas prestava atenção em cada pequeno gesto dela. Mateus, pode ficar um pouquinho depois da aula? Helena falou com uma voz suave como o vento. Sim, e ele respondeu em voz baixa. Léo o olhou de lado. O que foi? Não sei, e talvez ela tenha descoberto alguma coisa. Mateus sussurrou. A aula passou enquanto perguntas repetitivas giravam na cabeça de Mateus. No final, ele permaneceu na sala, o coração batendo acelerado. Você está bem? A professora Helena se aproximou, a voz mais grave que o habitual. Sim, e estou bem. Mateus respondeu baixinho. Você parece preocupado com algo. Tem alguma coisa que queira compartilhar? Mateus ficou em silêncio. Ela se abaixou, olhando direto nos olhos dele pela primeira vez. Mateus, às vezes, e a gente se interessa por coisas que não devia. Você entende o que estou dizendo? Mateus a olhou, um arrepio subindo pela espinha. Eu não entendo. Então não tente entender. Você ainda é muito novo. A voz dela ficou mais dura e então suavizou de repente. Pode ir. Mateus saiu da sala com o coração disparado. Léo correu atrás. E aí? Ela sabe. Mateus sussurrou. Ela sabe que estou investigando. Léo ficou em silêncio por um instante. Então, e o que a gente faz agora? Não tem mais volta. Vou descobrir toda a verdade.
disse Mateus, os olhos ardendo de determinação. Naquela tarde, enquanto Mateus revisava tudo o que havia reunido, um bilhete foi atirado discretamente em sua direção, mas ao olhar em volta, não havia ninguém. Curioso, ele abriu. Dentro, apenas uma frase: é melhor você parar se quiser continuar em paz na escola. Mateus tremeu. Quem mandou isso? Helena? Ou aquele homem? Ficou paralisado, as mãos suadas e frias. Nesse momento, Léo chegou. Mateus, tem uma coisa. Eu ouvi o Paulo dizendo que você contou sobre a Helena para a sala inteira? Contei. Mas ninguém acreditou. Léo suspirou. O Paulo está espalhando por aí que você está delirando. Ele até contou pro professor Raul. O diretor? Mateus se assustou. Acho melhor você tomar cuidado. Mateus estava sentado à mesa de estudos, a luz amarela incidindo sobre seu rosto tenso. O celular quieto ao lado, mas sua mente era um turbilhão. As palavras do bilhete ainda ecoavam: é melhor você parar se quiser continuar em paz na escola. Não. Eu não posso parar. Ele murmurou, abrindo o laptop. Digitou no navegador: Laura Soares Organização de Caridade. Após alguns segundos, a tela se encheu de resultados. Mateus passou os olhos por vários links até que um título se destacou. Ex-funcionária da Organização Esperança é investigada por suspeita de lavagem de dinheiro ou data de 6 anos atrás. Ele clicou. O artigo apareceu, e a primeira linha foi um soco nos olhos. Laura Soares, 27 anos, ex-funcionária do setor financeiro da Organização de Caridade Esperança, está sendo investigada por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro de grande escala. Após a dissolução da entidade, ela desapareceu sem deixar rastros. Mateus rolou a página para baixo. Uma foto apareceu. Ele prendeu a respiração. Era a professora Helena, impossível confundir. Apesar do cabelo longo e preto, batom vermelho marcante e um estilo mais ousado, aquele olhar triste e profundo era o dela. Não pode ser, e ele sussurrou. Ao lado da foto, uma citação de uma testemunha: Laura era uma boa pessoa, mas parecia saber mais do que dizia. Mateus imprimiu o artigo às pressas, dobrou com cuidado e guardou na mochila. Na manhã seguinte, Mateus chegou à escola mais cedo que o normal. Não contou nada a Léo nem a mais ninguém. Durante toda a aula, seus olhos não desgrudaram da mochila, como se alguém fosse roubá-la. Quando o sinal do recreio tocou, ele tirou o artigo, abriu para reler. Mas naquele instante, uma sombra passou. Ele levantou os olhos. Era a professora Helena. Ela parou ao lado da mesa dele, o olhar pousando sobre o papel. O que você está lendo aí, Mateus? A voz dela era neutra, gelada. E ele tentou fechar o papel rapidamente. Ela puxou de suas mãos, os olhos passando pelo título. Ele ouviu a respiração dela mudar. Os olhos fixaram na foto. Onde você conseguiu isso? Ela perguntou, sem o sorriso doce de sempre. Na internet. Mateus respondeu baixinho. Ela se sentou ao lado dele, os olhos duros, os lábios apertados. Mateus, você está indo longe demais. Só quero saber a verdade. Ele respondeu sem recuar. Helena não é seu nome verdadeiro, né? Ele perguntou diretamente. Silêncio. 1 segundo, 2 segundos. Ela o encarou e respondeu. Você deveria se colocar no seu lugar. Não se meta no que não é da sua conta. Mas você está enganando a escola inteira, não vê isso? A voz de Mateus tremia, mas era firme. Helena ou Laura, você está vivendo com uma identidade falsa. Eu não sei o motivo, mas se eu não sei, talvez ninguém mais na escola saiba também. Ele olhou firme nos olhos dela. Ela se levantou, enfiou o artigo de volta nas mãos dele, mas não respondeu. Apenas se afastou, deixando Mateus tremendo de nervosismo. Naquela tarde, Mateus foi até a casa de Léo. Você imprimiu mesmo o artigo? Léo olhou para o papel sobre a mesa.
Sim. E ela viu. Mateus respondeu. O quê? Ela viu? Você está louco. Ela arrancou da minha mão e leu tudo. Depois disse, você devia saber o seu lugar. Mateus repetiu palavra por palavra. Léo se sentou, o rosto confuso. Mateus, e será que ela não está sendo forçada por alguém? Tipo, e se o artigo estiver certo, talvez ela esteja fugindo de algo maior. Pode ser. Mateus assentiu. E aquele homem é a chave. Léo suspirou. Então qual é o próximo passo? Descobrir quem é aquele homem. Eu anotei a placa do carro. Dá para investigar por aí. Léo franziu a testa. Mas como vai fazer isso? Mateus sorriu de leve, puxando um papel. Perguntei pro tio do Tiago, ele trabalha no departamento de trânsito. Prometeu ajudar. 3 dias depois, Tiago, colega de outra turma, discretamente entregou a Mateus um papelzinho no pátio da escola. Ei, guarda bem. Meu tio disse que isso não pode vazar. Mateus abriu, os olhos arregalando. Proprietário do veículo, Fernando Carvalho. Ano de nascimento, de 1975. Profissão, ex-membro do Conselho Municipal e aposentado há 6 anos. Status, paradeiro atual desconhecido. Fernando e Mateus murmurou. Esse cara foi político. Léo ao lado sussurrou, se for verdade, ele pode ser quem forçou a professora Helena a viver com outro nome. Não há mais dúvidas. Mateus murmurou. Ela está sendo controlada por ele. No dia seguinte, Mateus decidiu contar à mãe novamente. Mãe, agora eu tenho provas. Descobri que o dono do carro é o Fernando Carvalho, ex-membro do Conselho Municipal. Ele estendeu o papel. Dona Rosa olhou de relance e balançou a cabeça. Mateus, você está indo longe demais. Você está no 5º ano, não é detetive. Assuntos de adulto, deixa para os adultos. Mas se ninguém acredita em mim, quem vai fazer algo? Mateus retrucou. Você tem que focar nos estudos. Não desperdice tempo com essas coisas. Dona Rosa se irritou. Por que a senhora gosta dela, né? Mateus gritou. A senhora está cega, confiando em alguém que nem conhece de verdade. Mateus. Dona Rosa gritou. Respeite a mãe. Ele ficou em silêncio, as mãos apertando o papel. O mundo parecia estar virando as costas para ele. Até a mãe, a pessoa em quem mais confiava, se recusava a enxergar a verdade. Naquela noite, Léo ligou. Acho que você devia dar um tempo, Mateus. A voz dele soava cansada. Por quê? Você está se tornando um incômodo para todo mundo. Se não tomar cuidado, vão acabar te odiando de verdade. Mateus deu um sorriso irônico. Se você tem medo, eu não te julgo. Mas eu não vou parar. Léo ficou em silêncio por um tempo e então disse baixinho. Eu não tenho medo. Só, e não quero ver você se machucar. Na segunda-feira de manhã, Mateus chegou à sala mais cedo que o normal. Seu coração parecia pegar fogo. Depois do que descobriu sobre Fernando Carvalho, ele sabia que isso não era mais um simples jogo de detetive. Estava mexendo com algo perigoso. Mas ao mesmo tempo, era a única coisa que o fazia se sentir vivo no meio de tantas mentiras. Quando a professora Helena entrou na sala, o ar pareceu pesar. Os olhos dela passaram por todos os alunos, mas pararam levemente em Mateus. Ninguém percebeu, mas ele sabia que aquele olhar era só para ele um aviso. Turma, hoje vamos fazer uma prova de matemática. Sem aviso, porque quero ver a capacidade real de cada um. Helena sorriu. A classe inteira reclamou. Mateus franziu a testa. Normalmente, ela avisava com antecedência. Aquilo não era típico dela. Quando recebeu a prova, Mateus começou a resolver. Era um bom aluno, não se preocupou tanto. Mas quando recebeu a correção no recreio, seu coração quase parou. Mateus, 4.
Ela disse, com voz indiferente. O quê? Ele se levantou num pulo. Sente-se. Você não fez como foi pedido. Revise o que escreveu. Mateus abriu a prova. Tinha feito todos os cálculos corretamente, mas no final, onde ficava a pontuação, havia um grande risco vermelho. A questão número 5, a mais difícil, estava riscada com força, com a anotação totalmente errada, mesmo ele tendo certeza de que estava certa. Professor Helena, eu tenho certeza que essa questão está certa. Fiz conforme a fórmula. Mateus tentou manter a calma. Mateus. Ela o olhou. Você está duvidando de mim? Não, e mais. Então sente-se. A sala ficou em completo silêncio. Valeria se virou e sussurrou: Você fez algo para deixar ela brava? Mateus não respondeu. Sentou-se, com as mãos apertando a borda da mesa. No almoço, no refeitório, Mateus contou a Léo. Ela está tentando me intimidar. Mateus sussurrou. Léo franziu a testa. Você tem prova disso? Prova de quê? Minha resposta está certa, mas ela marcou como errada. E ainda disse que eu a estava questionando. Léo suspirou. Mateus, e talvez ela só esteja estressada. Você já levou isso longe demais. Não é estresse. Ela está me ameaçando. Mateus disse entre os dentes. Naquela tarde, depois que todos já tinham ido embora, Mateus arrumava seus livros quando ouviu a voz da professora Helena atrás de si. Fique um pouco. Ele se virou. Ela estava ali, com os braços cruzados. Notei que você anda agindo de forma suspeita, Mateus. A voz dela era neutra. Eu não fiz nada de errado. Ele respondeu. É mesmo? Ela se aproximou. Então por que anda dizendo por aí que eu não sou a professora Helena? Porque é verdade. Mateus não recuou. Ela o encarou por alguns segundos e então suspirou. Você ainda é uma criança. Não sabe o que é perigo. E você está tentando me ameaçar? Não. Só estou te alertando. Ela inclinou levemente a cabeça. Porque tem coisas que, uma vez que você mexe, não há mais volta. Ele permaneceu em silêncio, as mãos apertando a alça da mochila. Pode ir. Ela disse. Mateus saiu da sala, o coração agitado. Sabia, e aquilo não era só um aviso qualquer. Era uma ameaça real. Na manhã seguinte, ele foi chamado à sala da diretoria. Léo o observou, preocupado. Na sala, o diretor Raul, sentado atrás da mesa grande de madeira, de óculos, com um sorriso cortês, o esperava. Você é o Mateus, certo? Sim. A professora Helena informou que você tem feito comentários inadequados sobre ela. É verdade? Mateus olhou diretamente nos olhos dele. Eu só quero saber a verdade. O diretor Raul sorriu levemente. E o que seria essa verdade? Você sabe? Ela não é Helena. O nome verdadeiro dela é Laura Soares. Eu tenho provas. Provas? Ele estreitou os olhos. E você acha que é capaz de julgar alguém com base em um artigo antigo? Não é só o artigo. Eu investiguei a placa do carro. Descobri que ela tem ligação com Fernando Carvalho. No momento em que disse esse nome, o olhar do diretor Raul escureceu. Ele tirou os óculos, entrelaçou as mãos sobre a mesa. Mateus. Preste atenção no que vou dizer. A voz dele ficou mais grave. Se você continuar difamando sua professora, teremos que tomar providências. Que tipo de providência? Mateus perguntou. Talvez chamar seus responsáveis, ou ir transferi-lo de escola. Mateus se levantou, a voz trêmula, mas firme, e não tenho medo. Só estou dizendo a verdade. O diretor Raul não respondeu. Apenas o observou com um olhar gelado. Naquela tarde, Mateus contou tudo a Léo no parque perto de casa. O diretor também está acobertando. Viu só?
Mateus disse. Léo ficou parado, atordoado. Mateus. Eu realmente não sei o que dizer. Estamos sozinhos. A escola toda virou as costas. Você não está sozinho. Léo colocou a mão no ombro do amigo. Só tenho medo que você se machuque. Mas se quiser continuar, eu vou junto. Mateus sorriu, mesmo com o coração apertado. Mas as coisas ficaram ainda piores no dia seguinte. Na aula de habilidades para a vida, a professora Helena estava à frente da turma, segurando um livrinho. Após a parte teórica, ela mudou subitamente de assunto. Hoje, quero falar com vocês sobre o estado emocional dos alunos. A classe ficou confusa. Às vezes, alguns de vocês podem passar por pressões que os levam a imaginar coisas que não são reais. A voz dela era suave. Mateus levantou a cabeça, sentindo algo errado. Tem aluno que acredita que os outros escondem segredos ou inventam teorias absurdas. Ela continuou. Valeria olhou para Mateus. Então, se vocês perceberem comportamentos estranhos em alguém, falem comigo. Assim posso ajudar. Mateus se levantou de repente. A senhora está falando de mim? Ele perguntou alto. Helena sorriu. Não mencionei ninguém, Mateus. Mas se quiser compartilhar algo, estou sempre disposta a ouvir. A sala inteira começou a cochichar. À tarde, a mãe de Mateus, Dona Rosa, recebeu uma ligação da escola. No dia seguinte, ela foi chamada para uma reunião reservada com outros pais. Mateus escutava a conversa do lado de fora da sala do conselho. Só queremos garantir que ele está bem, disse a voz da professora Helena. O filho da senhora parece estar fantasiando muito ultimamente, completou o diretor Raul. Talvez seja a pressão dos estudos. Estamos propondo um programa de apoio psicológico de curto prazo. Helena sugeriu. Meu filho não tem problema nenhum. Dona Rosa elevou a voz. Não dissemos que ele tem. Só achamos que seria bom acompanhar. Helena respondeu com calma. Naquela noite, em casa, a mãe sentou-se em frente a Mateus. O que você está fazendo na escola, meu filho? Mãe, eu não estou louco. Eu não disse que está. Mas você está deixando todo mundo preocupado. Eles querem me fazer parecer louco, mãe, a senhora não percebe? Mateus, eu não sei mais se isso é brincadeira ou sério. Mas se você não parar, eu temo que... A senhora também vai me abandonar? Mateus murmurou. Não. Mas eu estou cansada. Mateus foi para o quarto, fechou a porta, os olhos vermelhos. Ele sabia que nunca se sentiu tão sozinho. Mateus ficou encolhido num canto do quarto, a luz do notebook iluminando seu rosto tenso. A conversa com a mãe era como uma lâmina que não parava de cortar. Ninguém acreditava nele. Ninguém. Só Léo, o único que ainda não o deixará, embora também estivesse esgotado com tudo aquilo. Preciso de algo, e algo que ninguém possa negar. Mateus murmurou. Ele se lembrou do carro preto, do caminho que tinha seguido da última vez, do beco ao lado dos galpões. No dia seguinte, na escola, pediu ajuda a Léo. Léo, preciso da sua ajuda dessa vez. Mateus, vá amanhã, depois da aula, vem comigo. Vamos seguir aquele carro de novo. Léo, você tem certeza? Depois do que aconteceu antes, você está estressado demais. Mateus, você não precisa acreditar em mim. Só vem junto e grava. 1 minuto. 2 minutos. Então Léo respondeu. Léo, tá bom. Uma última vez. No dia seguinte, assim que o sinal da saída tocou, Mateus e Léo deixaram a escola em silêncio, seguindo o carro preto conhecido. Helena saiu da escola novamente com Fernando, entrando no carro como de costume. O veículo partiu, e os dois garotos pedalaram atrás, mantendo uma distância segura. Tem certeza que é o mesmo caminho? Léo sussurrou, com o coração acelerado. Tenho.
Logo à frente fica o galpão. E como previsto, o carro virou na ruela ao lado do antigo depósito abandonado. Parou diante de uma casa azul desbotada. Helena e Fernando entraram. A porta se fechou. E agora? Léo sussurrou. Chega mais perto. Você grava, eu escuto. O quê? Mateus. Você está maluco. Confie em mim. Mateus sussurrou, então se abaixou, rastejando ao longo da parede da casa ao lado. Léo, de longe, pegou o celular e ativou a gravação. Mateus se aproximou da janela lateral. Havia uma fresta aberta. Lá dentro, os dois discutiam. Eu não quero continuar com isso. Era a voz de Helena, cheia de raiva. Você acha que tem escolha? Fernando rugiu. Fiz tudo o que você mandou por 6 anos. Mudei de nome, vivi escondida. Não aguento mais. Você me deve a vida, Laura. Ele bateu com força na mesa. Se não fosse por mim, você já estaria presa. Eu deveria ter deixado a polícia me prender do que viver sendo controlada por você. Ótimo. Fernando sorriu com desdém. Quer acabar com isso? Tudo bem. Mas lembre-se, eu tenho provas suficientes para te afundar. Você não se arrasta por minha causa. Você está aqui porque me deve. Mateus prendeu a respiração. As mãos tremiam, mas ele manteve o celular firme, gravando. Cada ameaça, cada palavra estava sendo registrada claramente pela fresta. Léo ainda estava de longe, filmando toda a fachada da casa. De repente, o som de uma cadeira sendo arrastada ecoou. Desgraçado. Fernando rosnou. Quem está aí fora? Mateus se assustou. Ele havia deixado cair sem querer a chave que estava no bolso. Corre! Ele gritou. Fernando escancarou a porta e saiu correndo como um predador em plena caçada. Léo gritou, jogou o celular dentro da mochila e saiu pedalando desesperadamente. Mateus disparou pelo beco estreito, mas os passos de Fernando estavam cada vez mais perto. Foi quando uma moto parou bem na entrada do beco. Um homem de jaqueta de couro se virou. Garoto! Sobe na moto! O homem gritou. Mateus não pensou 2 vezes e pulou na garupa. Fernando esticou o braço para alcançá-lo, mas a moto acelerou com força e sumiu. Obrigado, tio. Mateus ofegava. O que você estava fazendo ali sozinho? Aquele cara ia te machucar. Eu só, estava investigando algo. Consegui uma prova. Mateus arfava. Que prova? O homem perguntou, franzindo a testa. Eu não posso explicar agora. Mas, obrigado. Se não fosse o senhor. Tudo bem. Me dá o telefone dos seus pais. Mateus hesitou. Vou te levar de volta para a escola. 1 hora depois, Mateus estava sentado em seu quarto, ainda ofegante, a mochila coberta de poeira. Mateus. Você está bem? Tô. Consegui escapar. O vídeo? Você conseguiu gravar? Mateus pegou o celular, as mãos tremendo, e abriu a galeria. O vídeo tinha quase 2 minutos. Estava nítido. A voz de Helena, a voz de Fernando, e a ameaça completa: tenho provas suficientes para te afundar. Você não se arrasta por minha causa. Você está aqui porque me deve. Consegui. Mateus disse baixinho. Ninguém pode negar isso. Léo soltou o ar. Ótimo. Muito bom. Mas, tem certeza que vai divulgar? Ainda não. Mas não vou mais ficar calado. Naquela noite, Mateus se sentou de frente para a mãe na cozinha. Dona Rosa comia assistindo ao noticiário. Mãe. Mateus disse, colocando a mão na mesa. O que foi, filho? Tenho algo para contar. Ela o encarou. Sobre a professora Helena. O que eu disse antes, e agora tenho provas.
Mateus, achei que você já tinha. Espera. Ele pegou o celular e deu play no vídeo. A voz de Fernando soou com clareza: eu te livrei da prisão, agora você faz exatamente o que eu mandar. Dona Rosa ficou paralisada. A professora Helena tenta resistir. Ele a ameaça. Mãe ouviu bem. Ela largou a colher, os olhos fixos na tela. Você gravou isso onde? Depois da aula. Segui eles até uma casa perto dos Galpões do Norte. Eu e o Léo filmamos tudo. 1 minuto de silêncio. Aquele é o Fernando Carvalho. Eu o reconheço. Ela murmurou. Ele fazia parte do Conselho Municipal. Depois sumiu. Agora a senhora acredita em mim? Ela assentiu lentamente. Então, e o que vai fazer? Mateus perguntou. Vamos entregar esse vídeo à polícia. Ela respondeu devagar. Ainda hoje à noite. Mateus adormeceu mais rápido do que em qualquer outra noite. Em sua mente, ainda ecoavam as palavras de Fernando, uma prova viva da verdade que ele estava prestes a revelar ao mundo. Na manhã seguinte, depois de enviar a prova à polícia, Mateus acordou com o coração apertado. Mesmo com o vídeo, mesmo com a mãe acreditando e tendo agido, algo dentro dele ainda sentia que a tempestade maior estava por vir. Ele entrou na sala com olheiras fundas. Mal colocou a mochila na cadeira e já ouviu cochichos. Ele é estranho. Fica espiando todo mundo. Valeria comentou em voz baixa com Paulo, mais alto o suficiente para Mateus ouvir. Ouvi minha mãe dizer que ele tem problemas psicológicos. Paulo acrescentou, lançando um olhar zombeteiro para Mateus. Mateus sentou-se, sem responder. O coração batia forte. Ele olhou para Léo, que estava ao lado. Eles estão falando de mim. Sim, e Léo assentiu. Acho que alguém está espalhando boatos. A professora Helena. Mateus disse em voz baixa, olhando para o quadro. A porta da sala se abriu. A professora Helena entrou com o mesmo sorriso suave de sempre, mas o olhar afiado como uma lâmina. Bom dia, turma. Hoje teremos uma atividade especial. Ela disse, com a voz serena. Vamos desenhar o retrato da pessoa que vocês mais admiram na escola. A turma se animou. Mateus franziu a testa. Professora, faz o seu como exemplo pra gente? Diego sugeriu com um sorriso. Não, hoje quero observar vocês. Helena sorriu. E? Mateus, você pode vir aqui distribuir as folhas para os colegas? Ele se levantou, caminhando até a frente da sala com a sensação de estar entrando numa armadilha. Ao passar por ela, Helena se inclinou e sussurrou. Você atua muito bem. Mateus parou por um instante, mas não respondeu. Distribuiu as folhas e voltou ao lugar com o coração inquieto. Após a aula, ele pensou em contar a Léo sobre a polícia, mas desistiu. Tinha medo que dizer algo estragasse todo o plano. Ele queria esperar um sinal da mãe ou da própria polícia. Mas Mateus não imaginava que quem agiria primeiro seria a professora Helena. Naquela tarde, a mãe de Mateus recebeu uma ligação da escola. Dona Rosa, a escola gostaria de convidá-la para uma pequena reunião com os pais da turma 5B. A voz de Helena soava gentil ao telefone. O que houve, professora? A mãe perguntou. Nós observamos algumas questões emocionais em alguns alunos e achamos melhor conversar cedo para oferecer apoio. Questões emocionais? Dona Rosa franziu a testa. Helena não citou nomes, mas pelo jeito que falou, percebi que era sobre o Mateus. Contou ela depois ao filho. Mãe, você não vai, né? Mateus interrompeu. Vou sim. Preciso saber o que estão tramando. Naquela noite, a reunião aconteceu na sala do conselho. Havia cerca de 6 pais, e a mãe de Mateus, os pais de Valeria, Paulo, Diego e um tal de Sr. Miguel, pai de Lúcia. Obrigado por terem vindo. O diretor Raul começou. Queremos deixar claro que essa reunião não é para acusar ou julgar nenhum aluno.
Estamos apenas e preocupados com alguns casos. O senhor quer dizer o quê? Dona Rosa perguntou. Helena, por favor. Raul passou a palavra. Helena se levantou com algumas anotações na mão. Nas últimas semanas, observei que o aluno Mateus tem demonstrado comportamentos preocupantes. Ele frequentemente se distrai, encara os professores, fala coisas infundadas sobre outras pessoas. A senhora está dizendo que meu filho está mentindo? Dona Rosa questionou, começando a se exaltar. Não é mentira. Helena sorriu. É imaginação. Talvez por estresse acadêmico, ou exposição a conteúdos inadequados. Meu filho é perfeitamente normal. Dona Rosa afirmou. Paulo então interrompeu. Eu já ouvi o Mateus dizer que a professora Helena não é Helena. Ele até disse que o nome verdadeiro dela era Laura alguma coisa. O silêncio caiu sobre a sala. Helena balançou a cabeça suavemente, como quem mistura compaixão com divertimento. Por isso acredito que o aluno Mateus precisa de acompanhamento psicológico temporário. Não. Dona Rosa se levantou. Vocês estão inventando uma história para colocar meu filho contra a parede. Quando quem devia ser investigada é. Helena é uma excelente professora. Você tem provas do que está dizendo? O pai de Valeria interrompeu. Olha, senhora, acho que seu filho precisa de ajuda. Completou o senhor Miguel. Dona Rosa cerrou os punhos, engolindo a raiva. Sabia que se falasse do vídeo agora, tudo iria por água abaixo. A polícia já estava investigando. Revelar isso antes da hora significaria perder a chance. Está bem. Levarei meu filho para avaliação psicológica. Ela disse com firmeza, num tom amargo. Helena sorriu e assentiu. Naquela noite, Dona Rosa contou tudo a Mateus. Eles armaram para mim. Com habilidade. E não vão parar. Então, e a senhora vai mesmo me levar num psicólogo? Mateus perguntou, a voz embargada. Não. Mas disse isso para ganhar tempo. Até que a polícia haja. Mateus assentiu, com os olhos úmidos. Mãe, e se eu não tivesse feito nada, talvez agora a professora Helena ainda estivesse sendo manipulada por ele. Não me arrependo. Ela o abraçou forte. Nem eu. Na manhã seguinte, Mateus entrou na sala. Todos os olhares se voltaram para ele. Paulo riu e cochichou algo para Valeria. Léo se aproximou, colocou a mão no ombro do amigo. Eu já sei. Léo disse baixinho. Estão espalhando pela escola que você é paranoico. Tudo bem. Mateus respondeu. Desde que eu saiba qual é a verdade. A Helena, e hoje me olhou diferente. Como se soubesse que eu sei de algo. Léo contou. Talvez ela ache que você me ajudou. Mateus disse baixo. Se for isso, e me desculpa. Não precisa. Léo sorriu. Se tivesse que escolher de novo, eu gravaria aquele vídeo com você. Na hora do almoço, Mateus estava sozinho. Ninguém se atrevia a sentar com ele. Léo tinha sido chamado à sala da coordenação por o comportamento inadequado em sala de aula, e ainda não tinha voltado. Ele abriu a marmita, mas não tinha ânimo para comer. De repente, Valeria se aproximou. Mateus, ela hesitou. O quê? Desculpa, e se eu falei algo errado antes? Disse ela baixinho, sem conseguir encará-lo. Mateus levantou o olhar. Por que está se desculpando? Porque, e hoje eu vi a professora Helena brigar com a Lúcia de um jeito muito injusto. Ela disse que a Lúcia tinha uma cara de traição. Mas a Lúcia só errou um exercício de matemática. Mateus ficou em silêncio. Seus olhos refletiam algo entre esperança e preocupação. Valeria, e se um dia eu te mostrar a verdade, você acreditaria? Valeria hesitou. Não sei. Mas, e eu vou ouvir. Na tarde de sexta-feira, Mateus estava sentado em silêncio na sala de aula vazia.
Chovia desde o meio-dia, o som da água batendo contra a janela parecia uma trilha sonora triste. Todos os colegas já tinham ido embora há tempos, restando apenas ele e Léo, que arrumavam os materiais. Você tem certeza de que a polícia ainda está vigiando aquela casa? Léo perguntou, com a voz carregada de preocupação. Mamãe disse que eles colocaram agentes para monitorar. Mas não podem prender o Fernando sem uma ordem judicial clara. Respondeu Mateus, com a cabeça baixa. Léo hesitou um instante e então disse, tenho a sensação de que tem algo errado. Como se eles estivessem sempre um passo à frente. Mateus assentiu, o olhar sombrio. Também acho. A professora Helena está calma demais. Se ela soubesse que o vídeo chegou à polícia, já teria surtado. Mas ela continua dando aula, sorrindo. Léo olhou pela janela, um trovão ecoou no céu cinzento. Você acha que eles sabem que estão sendo vigiados? Mateus ficou um bom tempo em silêncio antes de dizer baixinho, acho que eles estão preparando outra coisa. Na manhã de segunda-feira, algo estranho aconteceu, a professora Helena faltou sem dar explicações. Uma substituta professora Maria entrou na sala com um sorriso radiante. A professora Helena tirou uns dias de licença por motivos pessoais, ok? Eu vou cuidar da turma por enquanto. Mateus e Léo trocaram olhares. O que você acha? Léo sussurrou. Não sei. Mateus respondeu, mas seu coração apertou. Durante toda a aula, tudo pareceu acontecer envolto numa névoa. Sem Helena, mas com a sensação de que sua sombra ainda pairava sobre a sala. Mateus sentia que algo se aproximava a algo muito ruim. Naquela noite, a mãe de Mateus o chamou para a sala. Filho, e o que você falou para o Léo? Dona Rosa perguntou, com um olhar preocupado. Por que tá perguntando isso? A mãe do Léo ligou para mim hoje à tarde. Disse que o Léo está sendo investigado. O quê? Mateus se levantou num pulo. Disseram que ele armazenava conteúdo ilegal no celular, que filmou algo sem permissão. A polícia foi verificar. Mateus ficou em choque. Não pode ser, fui eu que pedi pro Léo gravar, e se tem algo errado, a culpa é minha. Você ficou louco? A mãe gritou. Colocou seu amigo numa situação perigosa dessas? Eu não quis. Eu não achei que fariam isso com o Léo. O que você pensou? Que isso era um joguinho. Dona Rosa segurou os ombros do filho com força, os olhos marejados. Essas pessoas podem destruir a vida dos outros, Mateus. Eu só queria fazer o que é certo. Ele murmurou. Vou tirar você da escola por um tempo. Não. Mateus gritou. Se eu sair agora, significa que eles venceram. Mateus. Ela disse entre os dentes. Eu não me importo com quem ganha ou perde. Eu só quero você em segurança. No dia seguinte, Mateus foi à escola com o coração pesado. Léo não apareceu. Durante toda a aula, Mateus parecia um fantasma. Léo foi suspenso. Valeria sussurrou no recreio. Ouvi os colegas dizendo que os pais dele estão furiosos. O que mais pode acontecer? Mateus murmurou. Valeria mordeu o lábio e disse baixinho, Mateus, eu vi o vídeo. Ele virou-se bruscamente. Qual vídeo? Aquele que você gravou. Da professora Helena e daquele homem. Eu vi no celular do Léo. Ele me mostrou. Mateus fechou os punhos. Então, você acredita agora? Valeria assentiu. Eu não sei o que fazer. Mas você não está louco. Desculpa por duvidar. Mateus ia dizer algo quando a voz do alto-falante ecoou. Mateus Oliveira, favor comparecer à sala da direção. Mateus entrou na sala do diretor com o coração apertado como se alguém o estivesse esmagando. O Sr. Raul já o aguardava, com o mesmo sorriso de sempre, mas dessa vez tão estranho que dava calafrios. Como você está? Ele perguntou. Bem. Mateus respondeu.
A professora Helena pediu licença por motivo de saúde. Disse Raul, como se estivesse lendo a previsão do tempo. Mas ela deixou alguns relatórios comigo. Sobre mim. Mateus perguntou, tentando manter a calma. Sim. Ele assentiu. E também envolvendo o Léo. Isso, e não foi culpa dele. Fui eu. Ah, então você admite que gravou o vídeo? Ele perguntou, com um leve sorriso. Mateus ficou em silêncio. Percebeu que acabará de cair numa armadilha. Raul levantou-se, foi até a porta e a trancou, depois voltou a se sentar. Mateus, você acha que é fácil enganar adultos? Não acho. Respondeu ele, com a voz trêmula, mas mantendo a cabeça erguida. Você está brincando com fogo. E dessa vez, passou dos limites. Mateus mordeu os lábios. Poderíamos aplicar punições escolares. Mas, e ainda queremos te dar uma chance. Que chance? Mateus perguntou. Apague o vídeo. Diga à sua mãe que aquilo era uma montagem. E prometa nunca mais tocar nesse assunto. Não. Mateus respondeu de imediato. Não vou mentir. Então você vai arcar com as consequências. Mateus se levantou. A polícia já tem o vídeo. Não tenho medo. Você acha que vão acreditar mais na palavra de uma criança do que na de um diretor e uma professora respeitados? Raul sorriu. Mateus apertou a alça da mochila e se virou para sair. Mas a porta estava trancada. Raul se levantou e foi até lá, impedindo a passagem. Vai aonde? Perguntou calmamente. Voltar para a aula. Ele respondeu tentando manter a calma. Você vai ficar aqui até sua mãe chegar. Precisamos conversar mais. Mateus respirava com dificuldade. Eu não fiz nada de errado. Isso não importa. O que importa é que você incomodou o sistema. Mais de uma hora depois, a mãe de Mateus chegou. Ele estava encolhido num canto, os olhos vermelhos. O que está acontecendo aqui? Dona Rosa gritou. Calma, senhora. Seu filho causou distúrbios na escola, divulgou informações falsas e violou a privacidade de uma professora. Raul explicou. Vocês estão malucos? Ela gritou. Esse vídeo é real. Eu já enviei para a polícia. Tem provas disso? Ele sorriu. Esperem só. A polícia vai chegar. Respondeu ela, puxando o filho. Mateus, vamos embora. Naquela noite, Mateus ficou sentado em silêncio na cama. Mãe, se prenderem o Léo, e ele murmurou. Não vão. Ela colocou a mão no ombro do filho. Acabei de ligar pro advogado. A família do Léo também está lutando. Eu tenho medo, e Mateus deixou cair as lágrimas. Eu sei. Mas você fez o certo. Assim que o sol se pôs, uma fileira de viaturas parou discretamente em frente à velha Casa Azul na periferia da zona dos armazéns. As luzes estavam apagadas, só lanternas eram usadas com cuidado. O mandado de busca fora assinado durante a noite, e o líder da operação murmurou no rádio. Equipe 1, pela frente. Equipe 2, cobertura pelos fundos. Aguardem o sinal. Dentro da casa, Fernando estava sentado no escuro, com um cigarro aceso entre os dedos. Ele nem imaginava que o vídeo, que antes considerava uma brincadeira infantil, se tornará a arma que destruiria todo o esquema que construiu nos últimos 6 anos. Esses moleques, e ele resmungou. Acham que são espertos? Quando a porta foi arrombada, Fernando se levantou num pulo e gritou. Quem são vocês? Polícia. Fique parado. Mãos para cima. Fernando tentou resistir, atacando um dos policiais, mas logo foi imobilizado e algemado. Estamos prendendo o senhor por fraude, lavagem de dinheiro, uso de documentos falsos e intimidação de testemunhas. Um dos agentes anunciou com clareza. Eu não sei do que vocês estão falando.
Fernando gritava, se debatendo. Eu sou a vítima. Foi ela. Foi a Laura Soares. Temos gravações de ameaças, testemunhas e o vídeo. Seu advogado vai ter muito trabalho. Respondeu friamente o policial. Fernando foi colocado na viatura em completo silêncio. Naquela noite, pela primeira vez em 6 anos, ele já não tinha mais o controle de nada. Na manhã seguinte, a escola São Luís estava em alvoroço. A professora Helena foi levada pela polícia ontem à noite. Gritou um aluno no pátio. Não, foi um homem que prenderam. Ela só foi chamada para depor. Outro aluno corrigiu. Na sala da direção, Raul estava com o rosto pálido. Diante dele, 2 policiais à paisana. Senhor Raul, um deles começou. Verificamos os registros da escola. O arquivo da professora Helena foi alterado em 2020. Eu não sei, e Raul gaguejou. Não? Porque o e-mail usado para alterar os dados está vinculado ao seu número de telefone. Raul engoliu em seco. O suor começou a escorrer pela testa. Você sabia quem era a professora Helena ou melhor, Laura Soares desde o começo, não foi? O policial insistiu. Ela veio me procurar. Disse que precisava de uma chance. Eu só estava ajudando alguém em fuga. Mudar o nome, alterar o histórico, acobertar isso não é mais ajudar, Sr. Raul. Na delegacia, Helena ou melhor, Laura sentava-se em silêncio, com as mãos sobre a mesa e o olhar perdido. A senhora tem o direito de permanecer calada. O investigador falou, com um tom menos rígido. Não precisa. Ela respondeu suavemente. Eu vou contar tudo. Já fazem 6 anos e estou cansada. Então comece do começo, por favor. Helena respirou fundo. Eu era contadora da Organização Esperança. Uma instituição de caridade real, mas que, por dentro, era usada pelo Fernando para lavar dinheiro de várias empresas sujas. Eu descobri e pensei em denunciar, mas foi ameaçada? Não. Ela sorriu tristemente. Fui seduzida. Eles me deram dinheiro, me intimidaram e depois me forçaram a ser intermediária. Quando ameacei sair, Fernando virou o jogo. Armou um desfalque e colocou toda a culpa em mim. A polícia começou a me procurar, mas ele arranjou tudo para que eu sumisse. Com uma condição, eu deveria continuar trabalhando para ele. Sob o disfarce de professora do ensino fundamental. O investigador franziu a testa. Foi ele quem escolheu. Uma profissão segura, pouco suspeita. Eu usei um nome falso e vivi com medo durante 6 anos. Até que sua aluna descobriu. O policial sorriu levemente. Helena assentiu, os olhos marejados. Mateus, aquele menino é mais corajoso que qualquer pessoa que já conheci. Ao mesmo tempo, no pátio da escola, uma reunião extraordinária era realizada com a presença dos pais da turma 5B, do diretor e de representantes da Secretaria de Educação. Pedimos desculpas por não termos controlado a situação, disse o representante da secretaria. Uma pessoa com histórico ligado ao crime organizado foi admitida como professora e isso é uma falha grave. Raul abaixou a cabeça, em silêncio. No entanto, o representante continuou. A pessoa que descobriu e forneceu as primeiras provas foi um aluno do 5º ano. Mateus Oliveira. Todos os olhares se voltaram para Mateus, que estava sentado ao lado da mãe. Dona Rosa apertou suavemente a mão do filho e sussurrou. Chegou a hora. Mateus se levantou, com o coração batendo forte como um tambor. Mas dessa vez, ele não sentia medo. Mateus, o representante da secretaria disse: ou você gostaria de dizer algo? Ele assentiu e caminhou até o microfone. Todo o pátio ficou em silêncio. Eu só queria dizer, ele respirou fundo: a verdade pode ser escondida. Mas ela nunca desaparece. E às vezes, as crianças veem coisas que os adultos têm medo de ver. Uma salva de palmas irrompeu. Léo, já de volta à escola, foi o primeiro a se levantar e aplaudir.
Valeria, Diego e os alunos que antes duvidaram também aplaudiram. O pátio inteiro explodiu em aplausos. Naquela tarde, Mateus e Léo foram convidados para a sala do conselho escolar para encontrar uma pessoa especial, a professora Helena, agora sem os óculos, sem a rigidez de uma educadora exemplar. Eu queria ver vocês dois, disse ela, com a voz rouca. E Mateus hesitou. O eu não te odeio. Eu não te culpo. Helena sorriu. Se não fosse por você, e talvez eu nunca tivesse coragem de respirar livremente. Você vai voltar a dar aula? Léo perguntou. Não sei ainda. Mas hoje, só queria agradecer. Ela se curvou profundamente. Obrigada por me salvar de mim mesma. Naquela noite, quando Mateus estava deitado em sua cama, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. A coragem não tem idade. Obrigado, Mateus. Representante da Secretaria de Educação. Ele sorriu e rapidamente digitou uma resposta. A verdade nunca tem medo da luz. No dia seguinte, ao entrar na escola, o ambiente era completamente diferente. A tensão na turma 5B havia sumido. Os colegas riam, batiam palmas, o parabenizavam. Outros alunos o olhavam com admiração, como se ele tivesse feito algo grandioso. Mateus olhou ao redor, viu todos sorrindo, e sentiu que o vazio dentro dele finalmente tinha desaparecido. Ele sabia que havia feito o certo. A verdade veio à tona. E agora era a hora de viver com essa verdade. Quando entrou na sala, todos os olhares se voltaram para ele, mas desta vez, não havia rejeição nem desconfiança. Nesse momento, Léo entrou, foi até Mateus e deu um tapinha em seu ombro. Você conseguiu. Léo sorriu. Obrigado. Mateus respondeu, os olhos brilhando. Eu não teria conseguido sem você. Léo sorriu, depois se virou para os outros colegas, pessoal. O que a gente faz com esse herói aqui? A sala caiu na gargalhada, seguida por mais aplausos, como um reconhecimento sincero. No recreio, Mateus estava sentado sozinho num banco no pátio da escola. Sua mãe havia prometido levá-lo para visitar a professora Helena. Depois de tantos dias, ele finalmente poderia encarar a pessoa que um dia viu como um fantasma e que agora era parte importante da sua vida. A professora Helena já não era a mulher estranha e misteriosa. Ela não vivia mais sob o nome de Laura Soares, nem era uma sombra escondida na escuridão. Após a verdade vir à tona, ela havia sido inocentada. Sua mãe se aproximou, sentou ao lado dele com um sorriso. Você está feliz? Mateus olhou para ela, os olhos brilhando. Muito, mãe. Finalmente, todos sabem a verdade. Eu não preciso mais viver com medo. Dona Rosa acariciou a mão do filho, o olhar cheio de orgulho. Tenho muito orgulho de você. Sempre soube que você conseguiria. Naquela tarde, Mateus e a mãe foram visitar a professora Helena em uma cafeteria tranquila. Helena os esperava, com o rosto livre da tristeza que carregava durante os anos de identidade falsa. Seus cabelos estavam soltos, dando-lhe um ar renovado. Quando viu Mateus e Dona Rosa, ela se levantou, caminhou até eles e sorriu calorosamente. Olá, Mateus. Olá, Dona Rosa. Disse Helena com voz acolhedora. Oi, professora Helena. Mateus respondeu, com os olhos brilhando e sem nenhuma tensão. Muito obrigada, Mateus. Se não fosse por você, eu ainda estaria vivendo com medo. Mateus sorriu e respondeu com suavidade, obrigado por me mostrar o que é a verdade. Se não fosse a senhora, eu nunca teria aprendido essa lição valiosa. Helena sentou-se e olhou nos olhos de Mateus. E eu aprendi que, às vezes, a verdade pode realmente mudar a vida de uma pessoa. Conforme a conversa avançava, o ambiente da cafeteria se tornava cada vez mais acolhedor. Helena começou a compartilhar os anos em que viveu como Laura Soares, trabalhando para Fernando e sendo forçada a participar de atividades ilegais. Ela falou sobre o medo, sobre a sensação de não conseguir respirar por viver escondida nas sombras.
Às vezes me pergunto se um dia poderei viver uma vida tranquila, sem medo, sem fuga constante. Helena olhou pela janela e suspirou. E agora que sou livre, nem sei o que fazer. Você vai conseguir. Mateus sorriu. Você não precisa mais se esconder. No dia seguinte, quando o sino da saída tocou, a escola São Luís recebeu uma nova professora Helena. Ela não era mais a mulher misteriosa, mas agora uma educadora admirada pelos alunos. Todos respeitavam sua coragem e, principalmente, a de Mateus, que teve coragem de expor a verdade. Aquela aula foi leve e feliz. Os alunos da professora Helena já não sentiam medo nem desconfiança. Todos sabiam que sua professora não era alguém que escondia a verdade, mas alguém que teve coragem de enfrentá-la para recomeçar. Ao fim da aula, Mateus se aproximou da mesa da professora. Obrigado por tudo. Disse ele, com um olhar sincero. Helena olhou para ele, os olhos brilhando. Obrigada, Mateus. Sem você, eu não estaria aqui, podendo ser professora de vocês. Eu só fiz o que era certo. Ele sorriu. Após a aula, foi organizada uma cerimônia especial para homenagear os atos corajosos de Mateus. Ele ficou diante de toda a escola, recebendo o reconhecimento de professores e colegas. Mas o que mais o emocionou foi o discurso da professora Helena. Mateus não é apenas um excelente aluno, ele é um verdadeiro herói. Ele me ensinou que, por mais escuridão que exista, sempre podemos encontrar a luz se tivermos coragem de encarar a verdade. O pátio inteiro aplaudiu de pé. Alguns meses depois, Mateus recebeu uma carta da Secretaria de Educação. Nela, foi homenageado como o jovem mais corajoso do ano por ter ajudado a desvendar e resolver um grande esquema de fraude. Esse reconhecimento não era apenas para ele, mas um lembrete a todos de que a verdade sempre deve ser protegida, mesmo diante das maiores dificuldades. Ao voltar para casa, Mateus sentou-se à sua mesa, olhando pela janela. O sol brilhava lá fora. Sua vida já não era feita de dias longos e assustadores. Ele teve coragem de se levantar e no fim, mudou sua própria história e a de todos ao seu redor. Eu fiz o certo. Mateus sorriu, levantou-se e saiu para continuar sua nova jornada. A história traz uma lição sobre o poder da verdade e da coragem. Mesmo diante de desafios, a verdade tem a força de transformar vidas. Mateus não só teve coragem de enfrentar a verdade, como ajudou os outros a se libertarem do medo e da manipulação. Seu ato mostra que, ao defendermos o que é certo, salvamos não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Às vezes, basta uma pessoa corajosa para mudar o mundo. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.